Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindos à nossa mini aula, digamos assim, de resolução das questões de direito penal e de direito processual penal que caiu na sua prova aí para analista do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, área judiciária. Sou o professor Guilherme Rocha, é um prazer estar diante de vocês. Vamos, portanto, sem mais delongas, apresentar todas as 23 questões de direito penal e direito processual penal que caíram na sua prova. Lembrando o seguinte, gostei da prova. É uma prova que realmente veio abordar, veio a campear quase todo o programa de direito penal e direito processual penal. A prova, a banca examinadora, ao meu ver, está de parabéns pelo menos nessa parte, porque não veio a se fixar somente num ponto, somente no instituto, somente numa matéria do direito penal ou do direito processual penal. As questões realmente, elas vêm as questões da sua prova, elas com certeza, elas estampam, elas retratam que a banca quis explorar um pouco de cada um dos pontos do seu programa, ok? Vamos ao nosso material, vamos lá, para a gente resolver essas questões. Em 18 de fevereiro de 2011, às 21 horas, na cidade X, João, que planejara detalhadamente toda a empreitada criminosa e, portanto, estamos diante de um concurso de pessoas em que João é o cabeça, e como cabeça ele possui sobre seus ombros uma agravante prevista no artigo 62 do Código Penal. Pedro, Jerônimo e Paulo, de forma livre e consciente, então veja, João, Pedro, Jerônimo e Paulo, essas quatro pessoas, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios com o adolescente José, uma quinta pessoa aqui envolvida, um adolescente José. Temos 4 adultos, mais um adolescente, os 5 se reuniram em comum acordo e unidade de desígnios, e vamos ver que injustos penais ou injusto penal vieram a praticar. Então, 5 pessoas em concurso fizeram o quê? Vamos lá, sendo uma delas uma adolescente. José, que já havia sido processado por atos infracionais, decidiram subtrair para o grupo uma geladeira, um fogão, um botijão de gás e um micro-ondas, pertencentes a Lúcia, que não estava em casa naquele momento. Lembrando que a hora do injusto penal, 21 horas. Está lá no início da primeira linha, em 18 de fevereiro de 2011, às 21 horas. Ou seja, o grupo aqui, formado por 4 adultos e um adolescente, esse grupo vem a praticar o injusto penal de furto noturno. Furto noturno, porque veio a ser perpetrado às 21 horas. E voltando um pouquinho a mim, professor Guilherme Rocha, aí o envolvimento de um adolescente. 4 adultos puxaram o adolescente e os 5 vieram a praticar o furto. No caso, além do furto, os adultos que vierem a ter qualquer espécie de contribuição delitiva, eles vão responder, esses adultos, também pelo crime de corrupção de menores. Então, eles vão responder pelo crime de furto qualificado. Qualificado pelo concurso de pessoas. Qualificado pelo concurso de pessoas. Artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4º do Código Penal. Por enquanto, eu não li toda a questão, por enquanto nós temos um furto qualificado pelo concurso de pessoas em concurso formal imperfeito, ou também chamado concurso formal impróprio, artigo 70, caput infine do Código Penal, com o delito de corrupção de menores, previsto no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 244b. Portanto, por enquanto, nós temos concurso de agentes em delito de furto qualificado pelo concurso de 2 ou mais pessoas. Esse delito aí, em concurso formal, imperfeito ou impróprio, regra artigo 70, caput infine do Código Penal, com soma das penas, com o delito de corrupção de menores, artigo 244b do ECA. Por enquanto, é o que a questão está nos deixando claro. Vamos voltar ao nosso material. Vamos lá. Continua. Dizendo aqui que Lúcia não se encontrava na casa no momento. É furto noturno, sim. Há aí também o furto noturno, né? Aquela causa de pena do furto noturno, considerando que o furto se deu à noite, mesmo Lúcia, moradora, não se encontrando em casa, mesmo não havendo uma pessoa repousando, temos, portanto, uma menor vigilância sobre o local, o que é suficiente para a incidência do furto noturno.
Enquanto João e Pedro permaneceram na rua, dando cobertura à ação criminosa, então 2 dos adultos estavam no meio da rua, para darem cobertura à ação criminosa. Paulo, Jerônimo e o adolescente José, entraram na residência, tendo pulado um pequeno muro e utilizado grampos para abrir a porta da casa. Opa, voltando aqui a mim. Eles pularam o muro da casa, teve, portanto, uma escalada. Deixa eu ver se foi um grande muro. É um pequeno muro. Na verdade, não há qualificador da escalada. É um pequeno muro para a jurisprudência, para que haja a incidência qualificadora da escalada. Para que haja incidência qualificadora da escalada, senhoras e senhores, se faz mister que o obstáculo a ser escalado venha trazer uma grande dificuldade. A questão de dizer que era um pequeno muro, então não vai haver a qualificadora da escalada, tá bom? Não vai haver a qualificadora da escalada, deixe isso para lá. Mas disse aqui que eles usaram grampos para abrirem a porta, e é jurisprudência pacífica que a qualificadora de chave falsa, a qualificadora da chave falsa, previsto também no artigo 155, parágrafo 4º do Código Penal, a qualificadora da chave falsa, ela requer simplesmente que seja algum objeto, que o objeto a abrir portas ou fechaduras seja apto a abrir portas e fechaduras. O emprego de grampos, portanto, para abertura da porta constitui sim a qualificadora da chave falsa, ok? Temos mais essa qualificadora, mas não temos a qualificadora da escalada. Vamos voltar ao nosso material, vamos lá. Vamos lá. Bom, antes da subtração dos bens, detalhe, antes da subtração dos bens, ou seja, antes da execução material do furto, Jerônimo, que era um dos adultos aí envolvidos, arrependido, evadiu-se do local e chamou a polícia. Então, voltando aqui, Jerônimo, antes da subtração, antes de tocar os objetos lá de dentro, ele se arrependeu e foi embora e ainda chamou a polícia. Veja só que Jerônimo chegou a iniciar os atos executórios, digamos assim, do furto, mas não veio a prosseguir na execução do furto, desistiu voluntariamente de ir adiante, arrependeu-se e foi embora. Para Jerônimo, portanto, houve a incidência do Instituto da Desistência Voluntária, artigo 15 do Código Penal, que faz com que Jerônimo não responda pelo crime de furto. Não responda pelo furto, mas diz o artigo 15 o quê? Que o sujeito responde pelos atos já praticados. Jerônimo, ao desistir voluntariamente, parabéns para ele, não responde pelo furto, não vai responder, mas responde pelos atos já praticados. E o que foi que Jerônimo fez até a sua desistência voluntária? Ele praticou o delito de violação de domicílio, artigo 150 do Código Penal. Então, Jerônimo, pela sua desistência voluntária, ele não vem a responder pelo crime de furto, mas por ter que responder pelos atos já praticados, irá responder, sim, pelo crime de violação domiciliar, artigo 150 do Código Penal. Voltando ao nosso material, vamos lá. Ainda assim, Paulo e José, ou seja, um dos adultos e o adolescente, se apossaram de todos os bens referidos e fugiram antes da chegada da polícia. Então, o crime foi consumado. O crime foi consumado, o crime de furto aqui, gente, foi consumado. Diz aqui ainda, dias depois, o grupo foi preso, mas os bens não foram encontrados. Está consumado mesmo assim o delito de furto qualificado e, tendo em vista que os bens não foram encontrados, isto vai se operar face aos coautores como uma circunstância judicial agravante, porque, como consequência do furto, os bens não foram recuperados. E isso, portanto, vem a incidir de forma negativa aos coautores do furto qualificado, como circunstância judicial agravante. Na delegacia, verificou-se que João, Pedro e Paulo já haviam sido condenados anteriormente pelo crime de estelionato, artigo 171 do Código Penal, mas a sentença não havia ainda transitado em julgado. Opa! Voltando aqui, gente, todo e qualquer caso de reincidência, todo e qualquer caso de incidência do Instituto da Reincidência pressupõe que haja havido trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Se eu hoje, por exemplo, cometo um delito,
mas e tenho contra mim, já nas minhas costas, uns 5 processos criminais por outros delitos, nenhum deles transitou em julgado ainda, eu sou considerado tecnicamente primário e não reincidente. Toda reincidência pressupõe trânsito em julgado de sentença penal condenatória, de tal sorte que a mera existência de inquéritos policiais e ou de ações penais contra o sujeito, sem trânsito em julgado algum, não gera reincidência. Então, não há reincidência no caso concreto para nenhum dos envolvidos. Não há. Voltando ao nosso material, vamos lá. Bom, mas a sentença não havia transitado em julgado, não houve reincidência, portanto, e que Jerônimo tinha sido condenado em sentença transitada em julgado por contravenção penal. Em sentença transitada em julgado por contravenção penal. Vamos lá, ao material ainda. Com base, portanto, nesse caso hipotético, vamos responder as questões de 87 a de número 90 a 99. Vamos lá. Tendo sido a subtração dos objetos, 87, tendo sido a subtração dos objetos praticada na companhia de menores de 18 anos de idade, é verdade, João, Pedro e Paulo praticaram o crime de furto qualificado, certo? Temos o furto qualificado pelo emprego de chave falsa, né, pessoal? E pelo concurso de pessoas, certa questão até aí. Em concurso formal, impróprio ou imperfeito, regra do artigo 70 caput infine do Código Penal, até aí a questão 87 está verdadeira. Em concurso formal com o delito de corrupção de menores, artigo 244b do ECA, até aí tudo bem. Ainda que José não houvesse praticado outros delitos à data do crime. Mesmo que José já houvesse praticado outros delitos à prática do crime. Na verdade, José, verdade aqui, né? Verdade seja dita, José é menor de 18 anos, José não é adolescente, então ele não praticou mesmo delitos, praticou atos infracionais. E alguém vai dizer, mas Guilherme, mesmo assim se opera o crime de corrupção de menores? Do artigo 244b do ECA, quando o menor aí, envolvido no furto, já teve passagens pela vara de infância e juventude, pela prática de atos infracionais, entende a jurisprudência do STJ que sim, mesmo que o menor aí envolvido na prática do furto qualificado já tenha tido passagens pela vara da infância e juventude em razão da prática de atos infracionais, mesmo assim se opera por parte dos adultos aí envolvidos o crime de corrupção de menores, artigo 244b do ECA, a decisão do STJ neste sentido, ok? Vamos ao nosso material. Portanto, a 87 está verdadeira. Verdadeira, questão 87. Questão 88, com base no mesmo texto. O fato de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno não implicará aumento de pena, uma vez que a vítima não estava repousando em sua residência no momento da ação criminosa. Uma vez que a vítima não estava repousando em sua residência no momento da ação criminosa. Vejam só, realmente a Lúcia, que é moradora, não estava no local. Não estava. Tá? Mesmo assim, seria de incidir em tese aquela causa de pena do furto noturno. Mas na prática, no caso concreto aqui da sua prova, não vai incidir. Por que não, Guilherme? Porque as qualificadoras do furto estão no parágrafo 4º do artigo 155. Tá certo? E a causa de pena não está por aí, está antes do parágrafo 4º. Entenda a jurisprudência do STJ e do STF que a causa de pena do furto noturno não incide sobre as qualificadoras do parágrafo 4º do artigo 155. É por essa razão que, de fato, não haverá a dita causa de aumento de pena. Voltando ao nosso material, vamos lá. Um pouco confusa essa questão 88. O fato de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno não implicará aumento de pena. Implicaria, sim, implicaria, tá bom? Uma vez que a vítima não estava repousando em sua residência no momento da ação criminosa, errada a questão 88. 89. Dada a utilização de grampos para a abertura da porta da residência da vítima, que é, para a jurisprudência, chave falsa e, portanto, qualifica o crime, incidirá, no caso concreto, a qualificadora do emprego de chave falsa. Verdadeira, questão 89, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores. É isso mesmo. Verdadeira. Questão 90. Como o crime foi executado por Paulo e por José, ou seja, pelo adulto Paulo e pelo adolescente José, menor de idade, e por isso inimputável,
não incidirá qualificador do concurso de pessoas. Falsa, questão 90, voltando aqui, a jurisprudência entende que a qualificador do concurso de pessoas, tanto no crime de furto quanto no crime de roubo, incide mesmo quando um dos envolvidos ali é menor de 18 anos de idade, tá bom? Então, falsa, questão de número 90, dando continuidade aí a outras questões, vamos ao nosso material. Questão 91, Jerônimo, aquele que desistiu voluntariamente, não é? Jerônimo, por ter desistido voluntariamente da execução do crime, responderá pelo crime de violação de domicílio, artigo 150 do Código Penal, desistência voluntária, artigo 15 do Código Penal, e não pelo delito de furto. É verdade, voltando aqui, é verdade. Alguém pode estar se perguntando, mas professor, o enunciado daqui da prova diz que Jerônimo se arrependeu, mas isso foi uma casca de banana, viu? Diz a questão que ele se arrependeu, mas tecnicamente, para a dogmática do direito penal, face, portanto, ao que tudo que a doutrina e a jurisprudência dizem sobre a diferença entre desistência voluntária e arrependimento eficaz, qual a diferença entre os dois? Qual a diferença entre os dois institutos em tela? Na desistência voluntária, o sujeito inicia, mas não prossegue na execução do crime. Foi o que aconteceu com Jerônimo. No arrependimento eficaz, por sua vez, o sujeito inicia, prossegue e expira toda a fase executória, que não foi o que aconteceu com Jerônimo. Jerônimo iniciou, né, o contexto delitivo de furto, mas não prosseguiu nos atos executórios, desistindo voluntariamente de prosseguir na fase executória. Correta a questão 91, o instituto a incidir no caso concreto é a desistência voluntária e não o arrependimento eficaz. Artigo 15 do Código Penal. Jerônimo, face à própria redação do artigo 15 do Código Penal, só responde pelos atos já praticados. E os atos já praticados por Jerônimo e pelos demais tinha sido já a violação de domicílio. Artigo 150 do Código Penal. A questão 91, voltando a ela, a questão 91 está verdadeira. Questão 92. O fato de os bens subtraídos não terem sido recuperados, realmente não foram, não justifica, no caso de condenação dos agentes, o aumento da pena base a título de valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, por constituir aspecto íncito ao tipo penal de furto. Falso isso aqui, voltando aqui. Quais são os aspectos íncitos ao tipo penal de furto? São os elementares do furto. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Ponto. Ora, eles subtraíram para si ou para outra coisa alheia móvel, pronto, foi o que fizeram, subtraíram. Consumaram o delito, consumaram. Mas vejo que no próprio enunciado da questão, o que é repetido corretamente na questão 92, os bens não foram recuperados. Isso constitui uma circunstância judicial agravante, constitui o fato de não terem sido os bens recuperados, tá certo? A não recuperação dos bens não é elemento íncito do tipo penal de furto, não. Portanto, voltando ao nosso material, a questão 92 está falsa, errada. Questão 93, Jerônimo não pode ser considerado reincidente, verdadeiro. E questão 94, de acordo com a teoria objetivo material, considera-se Paulo autor do crime de furto e João, ou seja, o Paulo, caso o autor, é o adulto que veio a materializar o furto, e João e Pedro, que ficaram fora da casa, seriam partícipes. Aqui, alguma ponderação. Existem várias teorias sobre concurso de pessoas, tá? Como o objetivo formal, o objetivo material. E aí o que acontece? A questão aqui realmente não deixa muito clara o que ela quis dizer. Para a teoria objetivo formal, que não é o que está se pedindo, eu sei. Para o objetivo formal, autor de um crime vem a ser aquele que realiza o núcleo do tipo penal. Quem não realizar o núcleo do tipo penal é só partícipe. A questão 94 fala da teoria objetivo material, que diz, olha, autor de um crime é aquele que realiza uma contribuição decisiva para a prática delitiva. Com base nesse contexto aí, portanto, quem ficasse do lado de fora seria realmente mero partícipe e não, portanto, coautor, tá certo? Mas pela teoria do domínio final do fato, que é adotada pelo direito penal brasileiro, doutrina brasileira, jurisprudência criminal pátria, esses dois que ficaram do lado de fora da casa seriam também coautores do delito. Mas pela teoria objetivo material, de fato, seriam, em tese, meros
partícipes e, portanto, prima facie, a questão 94 estaria verdadeira. Vamos ao nosso material ainda. Vamos agora enfrentar outras questões de direito penal. Em 15 de outubro de 2005, preste bem atenção a essa data, em 15 de outubro de 2005, nas dependências do Banco Y, Carlos, com o objetivo de prejudicar direitos da instituição financeira, preencheu e assinou declaração falsa, na qual se autodenominava Maurício. Então, já cometeu o crime de falsidade ideológica. Artigo 300, portanto, vamos lá, artigo 299 do Código Penal. Praticou, portanto, falsidade ideológica, artigo 299 do Código Penal. Já praticou aí. Inclusive, o crime de falsidade ideológica consiste em quê? Em fazer uma afirmação falsa, na verdade, inserir ou fazer inserir uma afirmação falsa, voltando aqui a mim, inserir ou fazer inserir uma informação falsa ou omitir uma informação verdadeira, para quê? Para criar obrigação, prejudicar direito ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público e pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa se o documento é particular. Está na cara que Carlos aqui, até onde eu li, perpetrou sim o delito de falsidade ideológica, artigo 299 do Código Penal. Vamos ao nosso material. No mesmo dia, foi até outra agência do mesmo banco e agindo da mesma forma, ou seja, no mesmo dia, mesmas condições de tempo do crime anterior. Foi até a outra agência do mesmo banco, ou seja, mesmas condições de espaço do crime anterior. E, agindo da mesma forma de execução, declarou falsamente chamar-se Alexandre. Então, outro crime de falsidade ideológica. Outra vez incide o artigo 299 do Código Penal. Está na cabeça, portanto, aqui, tranquilo, que houve 2 delitos de falsidade ideológica em continuidade delitiva. Temos, portanto, o artigo 299 do Código Penal em continuidade delitiva, aplicando-se a regra, portanto, do artigo 71 caput do Código Penal, porque os crimes de falsidade ideológica foram perpetrados nas mesmas condições de tempo, de lugar, de modo de execução e outras semelhantes. Até aí, vamos lá, temos a continuidade delitiva entre 2 delitos de falsidade ideológica. Continuando a questão, vamos lá. Em 1º de maio de 2010, Carlos foi denunciado, tendo a denúncia, preste bem atenção a essa outra data, tendo a denúncia sido recebida em 24 de maio de 2010. Então, recebimento da denúncia, 24 de maio de 2010. Após o devido processo legal, em sentença proferida em 23 de agosto de 2012, o acusado foi condenado a 1 ano e 2 meses de reclusão. O acusado foi condenado a 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 12 dias multa no valor unitário mínimo legal. Vejo que a sentença foi proferida em 23 de agosto de 2012. Essa outra data também é relevante. 23 de agosto de 2012. Foi condenado, portanto, a 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e também ao pagamento da pena de multa aqui, no valor de 12 dias multa, no valor unitário mínimo legal. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos e por uma multa. Por uma restritiva de direitos e por uma multa. O Ministério Público não apelou da sentença condenatória. Vejam só, voltando aqui. O que é que diz lá o Código Penal no seu artigo 44? Diz o seguinte: quando estiverem presentes requisitos e pressupostos para a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, diz o artigo 44 do Código Penal o seguinte: se a pena aplicada for de até um ano, o juiz substitui a pena privativa de liberdade por uma multa ou por uma restritiva de direitos. Diz ainda o artigo 44 do Código Penal: se o juiz aplicou uma pena superior a 1 ano, que é o caso concreto aqui de Carlos, se aplicou uma pena superior a 1 ano, o juiz poderá substituir a pena privativa de liberdade ou por 2 restritivas de direitos, ou substituir essa pena
privada de liberdade por uma multa e uma pena restritiva de direitos. O que é que o juiz, aqui no caso de Carlos, fez? Substituiu a pena privada de liberdade de 1 ano e 2 meses por uma pena restritiva de direitos e por uma multa. Agiu corretamente? Agiu corretamente. Agiu corretamente o juiz. Aí no final ficam 3 penas, né? Porque o juiz já tinha aplicado a pena privada de liberdade de 1 ano e 2 meses de reclusão, mais a multa. Deixa essa multa de lado. Pegou essa pena privada de liberdade e a substituiu por uma restritiva de direitos e por uma multa. Acaba havendo, então, 3 penas. É aquela multa, aquela primeira multa, mais uma restritiva de direitos, mais uma outra multa. Agiu corretamente o juiz? Agiu corretamente o magistrado. Detalhe, essa questão das datas. Não existe mais hoje em dia, desde 5 de maio de 2010, que não existe mais a possibilidade de reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva em concreto retroativa da data do cometimento do crime até a data do recebimento da denúncia. Vejam só, o professor Guilherme Rocha não está dizendo que não existe prescrição da pretensão punitiva em concreto retroativa. Existe. Agora, a prescrição da pretensão punitiva em concreto retroativa que ainda existe no ordenamento jurídico penal brasileiro é aquela que vai da data, no caso aqui em concreto, né, da data do recebimento da denúncia ou queixa até a data da publicação da sentença penal condenatória recorrível. Então, essa pena que o juiz aplicou de 1 ano e 2 meses de reclusão, aí você pega essa pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, joga lá no artigo 109 do Código Penal. O artigo 109 do Código Penal diz, para uma pena desta de 1 ano e 2 meses de reclusão, diz que a prescrição ocorre em 4 anos. 4 anos da data do recebimento da denúncia contra Carlos até a data da publicação da sentença. Você não vai pegar 4 anos da data do cometimento do fato até a data do recebimento da denúncia. Isso não mais existia, não mais existe desde maio de 2010. Professor, mas ainda existe algum caso de prescrição que pode ocorrer entre a data do cometimento do delito e a data do recebimento da denúncia ou queixa? A prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Tranquilo, está valendo ainda. Prescrição da pretensão punitiva em abstrato ocorre exatamente entre a data do cometimento do fato criminoso até a data do recebimento da denúncia ou queixa. Mas entre a data do cometimento do fato criminoso até a data do recebimento da denúncia ou queixa, não mais existe prescrição da pretensão punitiva em concreto retroativa, que só existe agora da data do recebimento da denúncia ou queixa até a data da publicação da sentença penal condenatória recorrível. Salvo nos crimes dolosos contra a vida, né, que haverá entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, há ainda 2 marcos interruptivos da prescrição nos crimes dolosos contra a vida, quais sejam a decisão interlocutória mista não terminativa de pronúncia e ainda a decisão tribunalícia confirmatória da pronúncia. Mas o caso aqui não é crime doloso contra a vida, né? Então, a prescrição da pretensão punitiva, em concreto retroativa, se ocorreu, a gente vai ver, foi entre a data do recebimento da denúncia até a data da publicação da sentença penal condenatória recorrível, não entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia. Quem calculou, tá bom? Entre a data do cometimento do fato criminoso até a data do recebimento da denúncia, realmente deu uma pisada de mola, porque isso não mais existe, tá bom? Vamos ao nosso material. Com relação à situação hipotética acima, julgue os seguintes itens. Vamos lá. Vamos agora aos itens. Item ou questão 95. 95. Ao preencher e assinar declarações adotando o nome falso, Carlos praticou o crime de falsidade ideológica. Verdadeira, questão 95 é tranquila, com base no artigo 299 do Código Penal, bem tranquila a questão 95. Verdadeira. 96. As ações de Carlos configuraram o crime continuado. É verdade. Artigo 71 do Código Penal. Caput. É verdade. Visto que as condições de tempo, de lugar e modo de execução foram as mesmas em ambos os casos. É verdade. Tendo a ação subsequente dado continuidade à primeira. É verdade. Verdadeiríssima questão 96. Questão 97. Como entre a data da prática do delito
e a do recebimento da denúncia passaram-se mais de 4 anos, o que é verdade, essa informação é verdadeira, até aí é verdadeira. Deve ser reconhecida a extinção da punibilidade de Carlos pela prescrição da pretensão punitiva em concreto retroativa. Voltando aqui a mim, falsa a questão, errada, é a casca de banana dessa questão, exatamente essa. Não existe mais possibilidade de se reconhecer prescrição da pretensão punitiva em concreto retroativa da data do fato criminoso à data do recebimento da denúncia. Falsa a questão 97, tá bom? Vamos ao nosso material, vamos lá, mais uma vez. Falsa questão 97, errada. Questão 98. O juiz deveria ter substituído a pena privativa de liberdade, lembrando que a pena privativa de liberdade que o juiz aplicou foi de 1 ano e 2 meses de reclusão, por 2 penas restritivas de direitos, e no caso de direitos e multa, e não por apenas uma, já que Carlos foi condenado a pena superior a 1 ano. Errada a questão 98, o juiz agiu corretamente, pegou aquela pena privativa de liberdade de 1 ano e 2 meses de reclusão e, conforme as opções plasmadas no artigo 44 do Código Penal, poderia substituir por uma restritiva e por uma multa, ou por 2 restritivas. Bom, como o juiz substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva e por uma multa, agiu corretamente o juiz. Portanto, questão 98 está falsa. E questão 99, o pagamento da pena de multa deverá ser revertido à instituição financeira lesada pelo delito. Falsa questão 99, o artigo 49 do Código Penal é bem expresso no sentido de dizer qual é o destino dessa multa. Essa multa vai ser paga a quem? Essa multa, qual é o destino dela? É o Fundo Penitenciário Nacional. O destino da multa é o Fundo Penitenciário Nacional. O destino da multa não é a União, não é o Estado, não é o Distrito Federal, não é município, não é tampouco, o destino da multa não é tampouco a instituição financeira vítima lesada pelo delito de Carlos. Nada a ver, falsa a questão, tá bom? Vamos ao nosso material, vamos lá. Vamos agora às questões de direito processual penal. A respeito do inquérito policial e da ação penal, julgue os itens subsequentes. Item 100, questão 100. Se o titular da ação penal deixa sem expressa manifestação ou justificação do motivo, deixa de incluir na denúncia. Bom, você está falando de denúncia, o titular da ação penal aqui é o Ministério Público, né? Deixa de incluir na denúncia algum fato investigado ou algum dos indiciados e o juiz recebe a denúncia, ocorre aí, nesse caso, está dizendo aqui, arquivamento indireto. Falso, nada a ver. A questão aqui retratada é de arquivamento implícito e não de arquivamento indireto. Falsa questão de número 100. Seria arquivamento indireto se a questão 100 retratasse uma situação em que o Ministério Público promove, ou seja, requer, pleiteia, pede ao juiz competente o arquivamento do inquérito policial com base, né, no argumento da incompetência ratione matéria, incompetência material daquele juízo para processar e julgar futuramente aquele crime. Tem nada a ver com a questão 100, né? Pois é, a hipótese descrita, retratada na questão 100 é de arquivamento implícito, que é proibido, né, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, é proibido arquivamento implícito. Questão 100, errada. Vamos à questão de número 101, ao nosso material. 101, questão 6 está errada. 101. A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta seu impedimento ou suspensão para o oferecimento da denúncia. Tranquila a questão 101, né, pessoal? Verdadeiríssima questão 101 em todos os aspectos. Pelo aspecto de que o Ministério Público tem sim poder de investigação criminal. Há muitos inimigos do Ministério Público por aí, mas o MP tem sim poder de investigação criminal. As decisões do STF, embora não plenárias, mas turmárias, têm sido majoritariamente no sentido de existir sim poder de investigação criminal no Ministério Público. O STJ, de longa data, já dizia e diz isso ainda. Tá, verdadeira questão quanto a isso, e também verdadeira questão, também no aspecto de dizer que aquele membro do Ministério Público
que participou da investigação criminal não está impedido nem suspeito de ele próprio ingressar futuramente com a denúncia e de ele próprio acompanhar toda a instrução criminal, a sentença e ele próprio até, se for o caso, recorrer. Verdadeira questão, perfeita. Vamos ao nosso material. Questão 101 está verdadeira. Questão, inclusive, é jurisprudência pacificada no STJ. Questão 102. Uma vez apresentada a apresentação de crime, a representação de crime de ação penal pública somente pode ser retirada, ou seja, retratada antes do oferecimento da denúncia. É verdade. Não se admitindo retratação da retratação. Aí está falsa a questão 102. A questão 102, em bom português, está dizendo duas coisas. Primeira, uma vez que o crime seja de ação penal pública condicionada à representação, digamos, ameaça, lesão corporal dolosa leve, lesão corporal culposa, exposição a contágio de moléstia venérea, não é? Uma vez que o crime seja de ação penal pública condicionada à representação e uma vez que o ofendido ou seu representante legal tenha oferecido ao delegado a representação para instauração de inquérito policial, cabe a retratação dessa representação. Cabe. Antes do oferecimento da ação penal, verdadeira essa informação. A segunda informação trazida a lume pela questão 102 é que está falsa. A segunda informação que é falsa diz que, olha, não cabe retratação da retratação. Falso. Cabe sim. Então, cabe retratação da representação? Cabe. Antes do oferecimento da denúncia? Antes. Muito bem. Mas descabe retratação da retratação? Falso. Este é o erro da questão 102, por isso que está falsa. Vamos ao nosso material, vamos lá. Falsa questão 102. Questão 103. Não se admite a renúncia do direito de representação. Falso. Voltando aqui. É possível sim. Professor, mas espera aí. O Código de Processo Penal fala de retratação da representação. Bom, duas coisas que eu vou lhes dizer. Primeira, a doutrina hoje em dia, máxime com o advento da Lei Maria da Penha, devia dizer que, olha, retratação da representação equivale a dizer a chamada de renúncia da retratação. Tá? Mas é que você diz assim, não, professor, mas eu fui ao pé da letra. E o CPP fala de retratação da representação. Não fala o CPP de renúncia à retratação. Mas mesmo que você esteja correto por esse ponto, a questão 103 diz, não se admite. Ou seja, pela redação da questão 103 aqui, não existe hipótese alguma no ordenamento jurídico brasileiro, em qualquer lei, não há hipótese alguma de renúncia ao direito de representação. E aí está falso, porque a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340/2006, em seu artigo 16, fala expressamente nessa renúncia da retratação, da representação, tá bom? Portanto, questão 113 está falsa. Admite-se sim renúncia da representação. Vamos ao nosso material? Vamos lá. 103 falsa. 104. Se o teste de etilômetro, teste do bafômetro, for realizado voluntariamente, sem qualquer irregularidade, não haverá violação ao princípio do nemo tenetus detegere, ou privilege against self-incrimination, ou seja, o direito de não produzir prova contra si mesmo, ainda que o policial não tenha feito a advertência ao examinado sobre o direito de se recusar a realizar o exame. Vejam só. Do ponto de vista de direito processual penal, toda vez que uma pessoa vier a se submeter a uma situação que pode lhe acarretar prova contra ela própria, ela tem que, primeiro, ela não pode ser obrigada mesmo, não. Ela não está obrigada a se submeter a uma situação que possa trazer uma prova contra ela. Ela não está obrigada a produzir prova contra si mesma. Não está. Professor, e se ela quiser produzir prova contra si mesma? Fique à vontade. Réu, quer confessar? Confesse. Indiciado, quer confessar o delegado? Pode confessar. Pode a pessoa trêbada dizer assim, eu quero passar pelo bafômetro, quero ser presa? Fique à vontade. Pode a pessoa voluntariamente querer produzir prova contra si mesma? Voluntariamente? Pode. Nada há de errado aos olhos do direito processual penal. Isso pode. Ela não está obrigada a produzir prova contra si mesma. E aí diz a jurisprudência que em qualquer situação em que possa acarretar contra a pessoa uma prova criminal contra ela, e ela não está obrigada a se submeter, ela tem que ser advertida,
de que ela tem direito a se negar. Advertida, sob pena de aquela prova ser, portanto, considerada ilegal, ilícita. Do ponto de vista, tecnicamente, do direito processual penal, se a pessoa não foi advertida de que, se sujeitando ao etilômetro, não foi advertida de que aquilo ela estaria produzindo prova contra si mesmo, realmente a prova é considerada ilícita sob o ponto de vista dogmático do direito processual penal. Não estou aqui entrando, portanto, em detalhes do direito administrativo. Como, entretanto, ainda existe uma certa confusão, ainda muita celeuma doutrinária e até jurisprudencial, até hoje em dia, sobre a situação, prefiro, portanto, me reservar o direito de dizer, olha, ao que tudo indica, a questão, portanto, diz assim, que, vamos voltar à questão. Se o teste de etilômetro for realizado voluntariamente, sem qualquer irregularidade, não haverá violação ao princípio do mesmo tempo de teste, ainda que o policial não tenha feito advertência ao examinado sobre o direito de se recusar a realizar o exame. Bom, então voltando aqui. Em princípio, a questão 104, em tese, prima facie, está errada, porque o sujeito deveria ter sido advertido que não está obrigado a produzir aquela prova, que não precisa se submeter ao bafômetro. Em princípio, está errada a questão 104, mas prefiro me reservar, entretanto, em manter silente e não dar certeza por conta de atualmente ainda existir uma atribulação jurisprudencial em torno do aspecto que está sendo aqui indagado na questão 104, não é isso? Vamos lá ao nosso material. Outras questões de direito processual penal. No que se refere à competência, sujeitos processuais, provas e medidas cautelares e recursos, ou seja, há uma salada mista aqui, julgue os itens a seguir. Questão 105. O querelante pode escolher ajuizar a queixa-crime no fórum do domicílio do réu, ainda que conhecido o lugar da infração penal. É verdade isso. É verdade. A questão 105 está verdadeira. Por quê, professor? Já que o Código de Processo Penal diz que a competência criminal, de regra, é fixada pelo lugar da infração. E, portanto, quando se sabe qual é o local da infração, fixa-se, portanto, a competência criminal racionilou-se pelo local da prática de infração penal. É a regra. Mas existe também um outro critério de fixação da competência logo depois do racionilou-se, que é pelo domicílio ou residência do réu. E há uma regrinha lá no CPP, podem buscar, que diz o seguinte, nos crimes, a regra é, nos crimes de ação penal privada exclusiva, é o caso aqui da questão, o querelante pode escolher entre oferecer queixa-crime na regra geral, local de infração penal, ou escolher oferecer queixa-crime no local do domicílio ou residência do querelado. Verdadeira questão 105 está correta. Vamos ao nosso material. Vamos lá. Verdadeira questão 105. Há uma regra para isso expressa no CPP. Questão 106. O assistente de acusação poderá intervir na ação penal pública em qualquer tempo, é verdade, desde que tenha sido recebida a denúncia e desde que não haja trânsito e julgado da sentença penal condenatória. É verdadeira a questão 106. Lembrando que não existe assistente de acusação no inquérito policial, não existe assistente de acusação na ação penal de iniciativa privada exclusiva e descabe realmente cogitar-se de assistência após o trânsito e julgado da sentença e o assistente de acusação vai pegar o processo da forma que estava no momento em que ele ingressou na relação aí como sujeito processual. Verdadeira questão 106. 107. Presentes os requisitos para a concessão da liberdade provisória, presentes requisitos para a concessão da liberdade provisória, não se mostra viável condicionar a soltura do paciente ao recolhimento de fiança, caso ele não tenha condições de arcar com tais custos. É verdade, de acordo com o CPP e de acordo com a doutrina e de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores. É verdade. 108. Cabe recurso em sentido estrito contra a decisão do magistrado de primeira instância que indefira a absolvição sumária pleiteada na resposta à acusação. Voltando aqui a mim, não cabe, pessoal, não cabe. Com relação à absolvição sumária é o seguinte,
Se o juiz absolver sumariamente o réu, cabe apelação. Se o juiz não absolver sumariamente o réu e indeferir a absolvição sumária, se muito, cabe habeas corpus, mas não recurso esse distrito. Falsa questão 108, tá bom? E por último, vamos lá. Questão 109. Por último, o castigo corporal excessivo imposto pela mãe à filha, com o intuito de estabelecer limites, nem diz aqui a idade da filha, né? Não é da competência dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Falsa questão 109, é falsa. Por quê, professor? Para que se aplique, para que haja competência dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, o caso tem que preencher os 3 pressupostos de aplicação da Lei Maria da Penha. Quais são os 3 pressupostos de aplicação da Lei Maria da Penha? Primeiro pressuposto, que a vítima seja mulher. Que a vítima seja mulher. Não interessa o agressor, veja só. A agredida só pode ser mulher. O agressor pode ser um homem, pode ser uma mulher. Nada impede que o agressor seja do sexo feminino. Agora, a agredida só pode ser do sexo feminino. Segundo pressuposto, que tenha sido praticada contra essa vítima violência física ou violência psicológica ou violência moral ou violência patrimonial ou violência sexual. Foi o caso aqui de castigos corporais. Diga-se de passagem, tem-se entendido doutrinária e jurisprudencialmente que para aplicação da Lei Maria da Penha, para o preenchimento desse segundo pressuposto, basta haver a prática de qualquer infração penal. Qualquer infração penal. Pode ser uma lesão corporal, pode ser maus tratos, pode ser uma contravenção penal, crime contra a honra, ameaça, qualquer infração penal. E os maus tratos aqui, não diz aqui da filha, né? Mas os maus tratos aqui, impostos pela mãe, artigo 136 do Código Penal, também, em princípio, está assim, englobado pela Lei Maria da Penha. Professor, e se não foram maus tratos? Se a filha aqui era maior e capaz, lesões corporais, violência doméstica, aquele artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. Aliás, é mais 129, parágrafo 9º do Código Penal, como está retratada a questão 109, do que propriamente o artigo 136 do Código Penal. Então, seja 136 do Código Penal, seja 129, parágrafo 9º do Código Penal, uma coisa é certa, há sim a submissão do caso à Lei Maria da Penha. E o terceiro pressuposto é que diz respeito ao contexto em que o crime é cometido, a infração penal é cometida. E aí diz a Lei Maria da Penha que para ser aplicada a Lei Maria da Penha, a violência tem que ser cometida na unidade doméstica ou no âmbito familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. E convenhamos, aqui houve, pelo que eu estou vendo aqui na questão, a violência foi na unidade doméstica, em âmbito familiar, mãe e filha, e em relação íntima de afeto, relação sentimental próxima entre mãe e filha, sim se aplica a competência dos juizados de violência doméstica, familiar contra a mulher, estando, portanto, errada a questão de número 109. Bem, pessoal, brevemente, portanto, vem a ser este o gabarito do espaço jurídico com relação às questões de direito penal e de direito processual penal que caíram no concurso para TJDFT. Sucesso, espero realmente que todos vocês tenham tido sucesso nesta empreitada, nessa etapa da sua vida. Até mais.